Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a essa live. É uma alegria enorme para nós, instituição Casa Familiar Rural, poder estar proporcionando nessa noite um bate-papo muito legal sobre o coronavírus. A nossa live que tem como tema pesquisas e avaliações do novo coronavírus. Do novo coronavírus. Essa live, que é uma organização dos jovens do segundo ano de formação da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves, representados aqui pelos jovens Matheus Damasceno, que é o organizador, e Gabriele Santana, juntamente com seus amigos, né, com seus colegas do grupo. Então, a Ação Multiplicadora é um projeto da instituição que visa difundir conhecimento, levar informações à comunidade, e nesse tempo favorável, nada melhor do que estarmos falando de prevenção, de cuidado, e o cuidado que nós vamos falar hoje é o cuidado para evitar o contágio do coronavírus. Contaremos com uma participação super especial das pesquisadoras Paula Dantas e Milka Silva. Eu, Fabiana Barreto, assessora da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves, inicio neste momento essa live com muita alegria para vocês. Aqui agora as meninas Milka e Paula, que vai bater esse papo legal conosco. Durante a nossa live, estaremos abordando temas como a genética do Covid-19, a Covid-19 grave e a vacina para a Covid-19. Então, nesse tempo em que pede, né, que estejamos atentos aos cuidados, nada melhor do que estarmos falando desses três tópicos super pertinentes, e nós temos aí uma dupla super preparada para estar conosco nessa noite, conversando um pouquinho sobre essa temática. Nesse momento, eu apresento um pouco do projeto da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves, uma instituição de ensino médio integrado ao técnico em agropecuária, que visa a permanência dos jovens no campo, com qualidade de vida, na agricultura familiar, fortalecendo aquilo que a nossa região tem de melhor. É uma instituição de ensino que tem aí 18 anos de atuação. Esse ano nós completamos, né, comemoramos aí 18 anos da CFR-PTN. Para nós é uma alegria muito grande poder, durante 18 anos, estar atuando com a formação de jovens empresários rurais. A instituição que atende jovens de 6 municípios aqui no Baixo Sul e que tem apoiado muito no desenvolvimento econômico, social e sustentável do nosso município e da nossa região como um todo. De modo especial, hoje, falar desse projeto legal, que é o projeto que engloba a formação dos jovens, que é a Ação Multiplicadora. E essa proposta de bate-papo é justamente uma proposta da Ação Multiplicadora, que é justamente levar à comunidade conhecimentos. Geralmente, essas ações multiplicadoras acontecem de forma prática, muitas delas acontecem de forma prática, voltada para práticas sobre culturas no campo, né, sobre análise de solo, sobre plantio de diversas culturas, banana, mandioca e tudo mais. Só que nesse tempo de pandemia, as atividades da instituição passaram a ser de forma remota, e dentre elas estamos nós também com as ações multiplicadoras de forma remota. Então, muitos bate-papos já aconteceram por meio de WhatsApp, Google Meet e tantas outras plataformas, e hoje estamos aqui estreando, né? Desde já agradecemos a rádio
de PTN, que nos apoia aí, na pessoa de José Raimundo, que está transmitindo essa live, onde estaremos falando sobre pesquisas e avaliação do novo coronavírus. E, nesse instante, eu convido Milka Silva para estar falando um pouquinho para a gente, Milka, sobre a genética da Covid-19. Então, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da genética da Covid-19 e as pessoas que estão nos acompanhando, né, fique bem atenta, porque nós estamos iniciando o período eleitoral e que estamos vendo as pessoas indo para a rua com muita frequência, participando das ações, né, partidárias, e o cuidado muito pouco, né? Máscara quase não se vê mais, então vamos ficar atentos para saber quais são as novidades aí sobre o coronavírus e como nós podemos continuar nos protegendo. Boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço a Fabiana e aos alunos que me convidaram e quero dizer que, na verdade, é muito gratificante poder falar um pouquinho sobre as pesquisas que a gente está realizando no campo da Covid-19. Então, abordando um pouco sobre a genética do Covid, o que a gente tem percebido nos inúmeros artigos e estudos que vêm sendo publicados é que a variação genética individual, ele vai interferir na gravidade da doença. Então, alguns indivíduos, eles possuem mutações genéticas que podem tornar eles mais resistentes ou mais suscetíveis a ter a forma grave ou leve da doença. Alguns estudos, eles já relataram genes que a gente possui que podem elevar a gravidade da COVID. Então, a gente pode ver no cenário atual que existe aquelas pessoas que são assintomáticas, que são aquelas que têm o COVID, mas não manifestam os sintomas, aquelas pessoas que têm o COVID de uma forma leve, que o sistema imunológico ele consegue controlar a infecção viral, e aí a pessoa tem uma evolução para uma cura. E a gente tem a COVID grave, que são aqueles pacientes que precisam ser internados, ter intervenção por oxigenoterapia e alguns vão até a óbito. E por que a gente tem, né, esses níveis de COVID? Porque nem todo mundo apresenta os mesmos sintomas. E um dos fatores que leva algumas pessoas a serem leves e outras graves é exatamente a variação genética individual. Então, tem estudos recentes que mostram que até o tipo sanguíneo ele interfere na contaminação e na evolução da doença. Então, por exemplo, quem tem tipo sanguíneo O, ele tem menos chances de ter uma doença grave para COVID. Quem tem um tipo sanguíneo A, ele já tem uma chance maior de ter COVID grave. Claro que não é só isso que vai determinar, né? A gente tem várias mutações pontuais que a gente chama de polimorfismo, que é quando, ao longo de toda a sequência do DNA, a gente tem uma troca de aminoácido, a gente tem uma mutação lá no DNA, e isso leva com que algumas pessoas, elas tenham um sistema imunológico mais, vamos dizer assim, potente. Então, quando elas forem infectadas, as células, elas conseguem combater o vírus. E tem outras mutações que levam com que as pessoas elas sejam mais suscetíveis. Então, isso faz com que evolua para um quadro mais grave do COVID, no caso. Já temos mais de 68 genes descritos, que são genes que levam ao aumento da gravidade dessa doença. Ótimo, então nós temos... Oi? Oi, Fabiana, você quer falar? Oi, Milka. Oi. Então, né, nós estamos aqui com a Milka Silva, ela está falando um pouquinho, né, sobre
a genética da Covid-19. Para quem chegou agora, está acompanhando essa live, estamos falando sobre pesquisas e avaliações do novo coronavírus. Nesse momento, com a pesquisadora Milka Silva, ela que é biomédica pela UESC, mestre e doutoranda em imunologia pela UFBA. Então, esclarece um pouquinho mais sobre esses aspectos para nós, Milka. Sim. Então, como eu já tinha falado, a gente tem muitos estudos que eles vêm fazendo um sequenciamento, eles vêm procurando ao longo do DNA humano quais são os genes que podem levar a essa suscetibilidade ao COVID. Um dos fatores que vão sempre influenciar na manifestação da doença também é o ambiente que essa pessoa vive. Então, claro que quanto mais exposto ao vírus, maiores são as chances dessa pessoa se contaminar, mesmo que ela tenha uma genética que seja favorável a ela. Quando eu falo genética favorável, ela tem alguma mutação que faz com que ela se proteja do vírus. Porque, por exemplo, a gente tem algumas pessoas que elas têm mutação no receptor, que é por onde o vírus entra na célula. E aí, se você tem uma mutação que dificulta a entrada do vírus na célula, automaticamente você já fica mais protegido, porque o vírus ele não vai entrar na célula e não vai conseguir se multiplicar, se replicar. Então, você pode não desenvolver a doença, ter uma forma mais branda da doença. Então, receptores, que são a porta de entrada do vírus nas células, existem muitos estudos que têm demonstrado como mutações nesses receptores vão influenciar no decorrer da doença, no quadro da doença. Outros pacientes, eles podem, né, a gente vê muitas pessoas relacionando a questão do COVID com a idade, né? Geralmente que as pessoas mais velhas, elas têm mais chances de ter o COVID. Isso é verdadeiro até certo ponto, sabe? Tem algumas pessoas que, mesmo jovens, elas têm uma maior predisposição para ter o COVID. E aí a gente pode associar, por exemplo, quando essas pessoas elas têm outros tipos de doença respiratória. Porque no caso do COVID, ele vai infectar o vírus, né, o SARS-CoV, ele vai infectar o pulmão. E aí a gente pensa numa pessoa que já é asmática ou que tem tuberculose, que já tem toda uma inflamação ali naquele pulmão, que já tem uma doença pulmonar, então o vírus ele só vai aumentar a chance dessa pessoa ir a óbito ou ter uma piora no quadro da doença. E aí a idade não vai muito interferir nisso. O que vai interferir mais é a condição daquela pessoa. Então, a gente sabe que existem pessoas que são jovens, têm uma alimentação saudável, praticam esportes, né? E etc. Mas essas pessoas, elas podem ter uma condição genética, uma mutação genética, que façam com que elas sejam mais suscetíveis à entrada do vírus. É difícil a gente saber, né? Porque a gente não pode olhar para a pessoa e dizer aquela é geneticamente suscetível, aquela não tem como a gente fazer isso. Os exames genéticos no Brasil extremamente são caros e são demorados, então não tem como a gente decodificar o código genético da pessoa para dizer onde que ela tem uma mutação, se essa mutação está protegendo ou se essa mutação está levando ela ao risco. Então, a melhor forma mesmo é se proteger, já que você não sabe qual é a sua condição genética, se você é mais suscetível ou não. A gente não pode, levando em consideração os fatores ambientais e genéticos, a gente não pode ter certeza que por causa da idade ou por questões de saúde, por você ser saudável, você não vai ser infectado. Às vezes você pode ter uma variação genética que mesmo você apresentando um quadro saudável para esse vírus, ele seja um fator de predisposição, um fator de risco. Ótimo, muito bem colocado. Excelente. E é justamente isso, né? Eu ia até direcionar uma pergunta para você, mas eu percebi, fui contemplada na sua fala, né? Justamente essa questão da faixa etária, que existe essa discussão, que os idosos têm mais predisposição para o contágio, os adolescentes não. Então, a gente vê, né? Devido a esse tipo de comentário e de pensamento, os jovens muitas vezes vão, né, saem de suas casas, vão curtir, aglomeram, porque acham que não é um perigo para eles, né, ou também talvez não seja tão perigoso quanto para um idoso.
mas aí na sua fala, né, você sinalizou que não é bem por aí, né, não é bem esse o caminho. É isso. A idade é um fator de risco, sim, né? A idade, eu acho que para qualquer doença, você sendo idoso, você já tem um maior risco, né? Se você cai e você é idoso, a sua recuperação é mais demorada do que quando você é jovem. Então, eu acho que isso se aplica a todas as doenças. Quando você é idoso, você tem que ter um cuidado maior. O que não significa que pessoas de outras faixas etárias não vão se infectar. É um erro acreditar que porque você é jovem, você não vai adquirir a doença. Tanto que a gente tem vários casos de óbito relatado de pessoas que são adolescentes, crianças e jovens. É menor que o número de idosos, mas é como eu te falei, a gente nunca sabe se aquele indivíduo tem uma genética que favorece que ele seja infectado. Então, ele mesmo sendo jovem, saudável, se ele está se expondo e se geneticamente ele já é predisposto ao risco, ele pode sim desenvolver o quadro grave da doença. Ótimo, excelente. Então, os jovens, né, que estão nos ouvindo aí, que estão acompanhando a live, muito atento a essas dicas aí, a essas orientações, justamente para a gente continuar se cuidando, cuidando de cada um de nós, cuidando das pessoas as quais estão próximas de nós, que normalmente são os nossos avós, os nossos pais, que já têm uma certa idade, né? Muitos deles já têm outras doenças que acabam agravando ainda mais o quadro, então vamos manter aí esse cuidado para que a gente elimine de fato aí esse vírus, né, do nosso convívio, deixar ele bem afastado de nós. Por enquanto, né, principalmente porque ainda não tem a vacina, ainda não está liberada, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, mais à frente aí na nossa live. Milka, você teria mais algum ponto para trazer com relação à genética da Covid, ou a gente pode caminhar aí para o segundo tópico? Só porque você falou da vacina, aí eu quero lembrar que ao longo do tempo, o Covid, o vírus, na verdade, o SARS-CoV, ele já sofreu várias mutações. Então, tem alguns estudos que mostram que a estrutura viral do vírus que surgiu lá na China já não é a mesma, já não é igual ao que a gente encontra aqui. A gente já encontra outras variações virais. E isso dificulta a criação de uma vacina, que é o que a gente vai falar mais na frente. E também, quando você se infecta, o vírus ele vai interagir com o seu DNA. Então, quanto mais interações esse vírus tem com o DNA humano, maiores são as chances dele se adaptar ao corpo, e aí fica cada vez mais difícil combater ele, porque ele vai sempre sofrendo novas mutações. Então, quanto maior o número de pessoas infectadas, maiores as chances dessas mutações genéticas acontecerem no vírus. Muito esclarecedor sua fala aí, Milka. Então, nesse momento, a gente vai, né, passar a palavra para a nossa segunda convidada da noite, Paula Dantas, e aí eu já digo aí para os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham nessa live, né, se você tem aí uma dúvida, né, tiver alguma perguntinha a fazer, deixa anotadinho, vai compartilhando aí no chat, que depois vai ter um momento específico para a gente estar esclarecendo essas dúvidas, porque as meninas aqui estão preparadas para deixar a gente assim super atualizado sobre essa temática. Então, nesse momento, vamos falar um pouquinho, né, com Paula Dantas, ela que vai trazer para nós um esclarecimento a respeito da Covid-19 grave, falar um pouquinho aí sobre esse tópico. E Paula Dantas, que é bióloga, mestre em biotecnologia em saúde e medicina investigativa e doutoranda em patologia pela UFBA e Fiocruz. Seja muito bem-vinda e o espaço é todo seu. Tudo certo? Ok. Ótimo. Então, vamos prosseguir. É um prazer imenso estar participando dessa live. Eu já agradeço pelo convite, principalmente por estar ao lado de Milka também, que eu gosto muito.
E vamos falar sobre esse tema, né, que é muito relevante, principalmente nesse momento que estamos vivendo, que é a Covid grave. Bom, antes de começar a falar sobre a Covid grave, eu gostaria de esclarecer os termos, né, porque muita gente confunde Covid-19 e SARS-CoV-2, né? E o próprio coronavírus. Quando a gente fala em novo coronavírus, a gente pode estar designando o vírus causador da Covid-19, porque ele é o novo coronavírus. Mas a gente tem que ter consciência que existem outros, inclusive causadores de resfriados comuns. O termo Covid-19 significa a doença. E o SARS-CoV-2 é o nome do vírus. É como Milka, inclusive, durante a fala dela, ela destacou, né, o SARS-CoV-2, o vírus. Então, essa doença, ela inicialmente era considerada uma síndrome respiratória grave. Inclusive, existem já discussões no meio científico sobre por que não mudar o nome da doença, mas eu não vou entrar nessa questão. Só para vocês entenderem que hoje em dia, de acordo com os estudos na literatura, a Covid-19 está sendo considerada uma doença sistêmica, porque ela comete inicialmente o pulmão, mas depois ela também acomete outros órgãos, né, devido ao seu receptor ECA2, que se liga, né, à proteína do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Bom, uma pessoa com Covid-19 grave, o primeiro sintoma grave que ela apresenta, que é indicativo da gravidade da doença, é a falta de ar, aquela sensação de pressão no peito, né, desconforto no peito e falta de ar, associado de febre. E o que é que acontece? Essas pessoas, quando vão para a unidade de saúde, elas chegam com saturação muito baixa. A saturação normal esperada é de 95% para cima. E elas chegam com a saturação menor do que isso. Algumas chegam a 90%, 80%, e precisam ficar internadas, recebendo oxigênio, e em casos mais graves ainda, receberem ventilação mecânica. Bom, mas segundo a literatura, com os estudos, né, o que é que ocorre? As pessoas que têm mais predisposição de desenvolver a forma grave, ou seja, de ter o agravamento da doença, né? Não é desenvolver a doença, todo mundo tem, falando em termos gerais, não há ninguém que seja mais predisposto a adquirir a doença, mas a gravidade da doença, sim. E aí, como o Mil falou muito bem, né, quando ocorre uma variação genética, uma predisposição genética, aquele indivíduo desenvolver a forma mais grave, ou quando ele tem algumas doenças, né, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, quando tem obesidade, quando é um paciente imunossuprimido, por exemplo, pessoas com lúpus, pessoas em tratamento com câncer, em tratamento de câncer. Então, essas pessoas, elas têm uma chance maior de desenvolver a forma grave da Covid-19, além dos idosos também, né? Como o Milka falou muito bem, não somente em relação à Covid-19, mas nas doenças em geral, infelizmente, a população idosa tem mais chance de ter um agravamento, né? Não somente da Covid-19, mas outras doenças. Então, o que é que ocorre? Essas pessoas, elas precisam estar em suas casas, fazendo o isolamento domiciliar, né, a quarentena, mas não somente assim, não é porque são essa população é a que tem a chance de desenvolver a forma mais grave, só essa que vai ficar em casa. Não, toda a população em geral. Claro, se precisar sair, é necessário, saia. Mas, se não for necessário, por questão de amor, né, de proteção aos seus familiares, às pessoas que você ama, é importante, mesmo você sendo jovem e não estando não se parando
nesses grupos de risco, é importante ficar em casa, né? Então, o que é que ocorre? Pessoas com hipertensão, com diabetes e com algumas outras comorbidades, elas têm uma probabilidade maior de ter a forma grave devido ao quadro de inflamação ser maior num paciente desses, ou seja, um desenvolvimento de uma resposta imune mais pró-inflamatória, com a inflamação, com a possível inflamação exagerada, vamos dizer assim, nesses pacientes, né? E assim, com a inflamação exagerada causada pela resposta imune daquele indivíduo, o que vai ocorrer? Vai ocorrer lesões, né, nos tecidos causadas por essa inflamação, e assim o acometimento de outros órgãos além do pulmão, né? Então, realmente é importante que a gente entenda, né, a porquê da importância de ter uma atenção maior com essa doença, com esse momento que vivemos, e também entender para a gente saber por que é importante ficarmos em casa. Alguma pergunta ou eu posso continuar? Eu acho que para a gente dar uma dinamizada aí, já tem aqui algumas interações. Eu não sei se seria mais direcionada para a Milka ou para a Paula, então vocês decidem aí qual de vocês pode responder. Uma pergunta do Silvanei Barbosa. Ele pergunta o seguinte: a mutação que tem acontecido e dificultado na finalização do controle com medicamentos acontece com todos os vírus ou é uma situação atípica da Covid? Posso, Paula? Só para ver se eu entendi a pergunta. Se ainda não se tem um medicamento para Covid, para o vírus, né? Se é por causa das mutações? Das mutações. Isso é uma coisa que acontece em geral, né? Na verdade, pode acontecer assim em geral. O processo de fabricação de um medicamento é uma coisa que requer muito tempo, porque você tem que estudar toda a estrutura do vírus e saber onde aquele fármaco vai estar atuando. Então, qual local que aquele fármaco vai atuar para que você realmente consiga fazer a eliminação viral. Então, por exemplo, se a gente pegar como exemplo o vírus do HIV, desenvolver um coquetel foi muito difícil, né? Até esse desenvolvimento desse coquetel, que foi quando até se desenvolver esse coquetel para o HIV, muitas pessoas foram a óbito, né? Então, você precisa saber exatamente a estrutura viral e onde vai ser o ponto que você vai atingir aquele vírus, né? Qual molécula daquele fármaco vai atingir qual ponto daquele vírus e se aquilo vai, de fato, causar uma eliminação efetiva, certo? Você vai conseguir ter uma eliminação da carga viral. Então, isso é uma coisa que requer tempo. Como a gente está numa pandemia, no caso dessa infecção por Covid, a gente ainda não teve tempo. Então, é um vírus que ainda está se modificando, ainda está sofrendo alterações. A gente não tem certeza da estrutura dele, então a gente não pode já definir a estrutura dele para achar um ponto dele e criar um fármaco. Então, o vírus, ele tem alguns mecanismos de escape, que é ele tentando fugir do sistema imunológico, né? Tentando fugir das nossas defesas. E um desses mecanismos de escape que a maioria dos vírus tem em comum é exatamente conseguir mudar a sua forma genética ou sua estrutura, que é o que a gente tenta eliminar com moléculas de fármaco. Então, pode sim acontecer com outros vírus, só que a grande particularidade que eu acho que é do SARS-CoV é porque ele veio muito rápido, né? Então, estamos experimentando vários medicamentos, mas a gente ainda não teve tempo para conhecer o vírus. Então, antes da gente criar um fármaco, um medicamento para qualquer coisa, para uma bactéria, para um vírus, para um parasita, a gente precisa conhecer primeiro. A gente tem que estudar aquilo, saber como aquilo funciona
e tentar eliminar. E não é o caso do SARS-CoV ainda. A gente ainda não conhece toda a estrutura dele, a gente não sabe ainda do que ele é capaz, né? No início era tratado como uma gripe, e aí a gente já viu que a gente tem casos de óbito, não é simplesmente uma gripe, então a gente ainda está aprendendo. E pode responder a pergunta, pode ter mutações, o próprio vírus ele sofre mutação, então acho que mais a mutação viral que dificulta esse processo aí de criação de medicamento. Ainda o colega Silvanei, pode ir, Paula. É porque ela falou na questão dos fármacos, e eu acho bem interessante puxar esse gancho para as vacinas. Eu queria só explicar para o pessoal que está assistindo, porque existe uma corrida, né, pelo desenvolvimento dessa vacina, e existe uma cobrança muito grande da população pela resposta, né, quando é que essa vacina vai sair. E, assim, eu acho que isso ocorre principalmente pela falta na verdade, por eles não saberem, ou alguns não saberem, outros sabem, mas por não saberem como é o desenvolvimento de uma vacina, que ela envolve várias fases, a fase pré-clínica, que é a fase justamente da identificação de possíveis ações de moléculas que podem ser candidatas a fármacos ou candidatos no desenvolvimento de vacina, ou seja, essa fase pré-clínica, que é a da pesquisa básica, que vai identificar alvos, moléculas que podem ser utilizadas. Depois, a fase pré-clínica, que é a fase que vai fazer a testagem desses possíveis candidatos à vacina no modelo animal, e aí vai avaliar a segurança, a toxicidade, resposta imunológica, se é eficaz, se não é, mas isso em um modelo animal. Depois, fase clínica, mas aí quando chega na fase clínica, já são subfases, né? A fase clínica 1, que é a fase que vai fazer a validação do que foi testado no modelo animal em humanos, num pequeno grupo de humanos, e aí vai avaliar inicialmente a segurança daquela candidata à vacina, né? E principalmente a segurança e a toxicidade com um pequeno grupo de pessoas. Estando ok, vai para a fase clínica 2, que é com um número maior de pessoas, e aí vai avaliar não somente a segurança, a toxicidade, como vai testar, né, para ver de acordo com a dose, se aquela dose está ok, se precisar uma dose só, ou um reforço, e a resposta imune. E a fase 3, com um maior grupo de pessoas, um maior número de pessoas. Só que a gente tem que ter consciência que durante todo esse processo de produção de inúmeras vacinas que a gente tem disponível hoje, e de inúmeras vacinas para outras doenças que ainda estão desenvolvendo, porque a pesquisa continua, não só com Covid-19, mas com outras doenças, esse processo leva muito tempo, em torno de 10 anos, né? Então, assim, os cientistas que estão trabalhando no desenvolvimento de vacina atualmente, eles estão trabalhando, assim, como eu posso dizer, em tempo recorde, né? Porque a gente não tem nem, digamos, a gente tem o quê? Uns 9 meses, 8 meses de descoberta desse vírus, né? Mas era só isso que eu queria pontuar, só aproveitar o gancho de Milka, né, que ela me fez lembrar da vacina, e aí já ser um conhecimento a mais para passar. Então, meninas, o nosso colega Silvanei Barbosa, ele traz aqui outra pergunta. Conheço uma pessoa que perdeu o olfato desde o início de julho e até então não voltou ao normal. A pessoa já está pensando em procurar um tratamento. Seria necessário? Bom, eu assisti uma palestra com... deixa eu me lembrar o nome dessa pesquisadora, Clarissa Ius. Ela tem um sobrenome diferente. Deixa eu ver se eu me lembro. Ela está fazendo um estudo com diferentes
pessoas que tiveram tanto a forma leve quanto a forma grave. E existem pessoas que voltam o olfato depois de meses ou até alguns anos, e outras pessoas que dentro de poucas semanas voltam. Mas o SUS está tendo uma boa equipe de profissionais para recuperação, ou seja, para o tratamento das sequelas que ficam pós-Covid. Só para complementar o que a Paula falou, a gente também tem, não só em relação ao olfato, mas a gente tem alguns estudos que mostram que algumas pessoas, né? Eu acho que as sequelas, elas dependem muito, ela vai variar de indivíduo para indivíduo, considerando a genética dele e também a forma de tratamento. Então, eu acho que quanto mais tempo você demora para tratar a doença, né, eu acho que você tem uma chance de ter sequelas mais graves. E claro que a genética, aí nesse caso, eu acho que a genética é fundamental. Então, se você é uma pessoa mais predisposta, talvez você não recupere, né? Talvez sim, talvez não. Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Não existe, assim, uma tabela para a gente seguir, sabe? Isso é variável. Não vai acontecer da mesma forma em todas as pessoas. Então, Milka, vamos avaliar uma situação. Como tem pessoas que apresentam os sintomas mais leves, obviamente demora até para diagnosticar, até que se faça um teste, né, para saber se realmente estava com Covid ou não. Então, essas pessoas, né, correm o risco de apresentar essas sequelas depois, ainda, né, como você ressaltou aí, que vai depender também do tempo que você cuida, né, da doença. Então, de repente, se uma pessoa teve uma sequela, teve os sintomas mais leves, demorou de diagnosticar, de ser diagnosticada, e depois apresentar sequelas como, por exemplo, dores nas articulações, alguns hematomas no corpo, isso pode ser possível e pode estar ligado à COVID? Sim, eu acho que tudo também vai depender do sistema imunológico da pessoa, né? Se você é uma pessoa que teve Covid leve e você conseguiu, o seu sistema imunológico ali, ele já conseguiu, né, controlar todos os sintomas, conseguiu controlar a infecção viral e conseguiu fazer com que você se mantesse, retornasse a saúde, né, ao seu estado normal. Então, esse indivíduo talvez ele não evolua para o grave. Às vezes a pessoa ela é leve e o sistema imunológico consegue ali fazer com que ela retorne ao seu estado normal. Agora, se a pessoa ela apresentou os sintomas, alguns sintomas como, por exemplo, dificuldade respiratória, e aí ela vai demorando para procurar uma oxigenoterapia, procurar um tratamento, existe uma grande chance de que essa doença ela vá se agravando, sabe? Então, assim, é importante você procurar sempre o tratamento. Apesar de que existem algumas recomendações, algumas pessoas recomendam que se você sente alguns sintomas leves, você fique em casa, mas se você perceber que é uma coisa que está evoluindo, né? Eu comecei com uma febre, mas agora eu já estou sentindo falta de ar, então, você tem que procurar, porque você está vendo que você não está conseguindo, seu sistema imunológico não está conseguindo controlar aquela infecção, não, você está piorando. E à medida que você piora e você não recebe o tratamento, isso vai agravar as consequências, né? As chances de sequelas e consequências, elas são muito maiores. Ótimo. Esclarecido. Paula, gostaria de acrescentar mais algum ponto relacionado a esse tópico da Covid-19 grave? Sim, eu gostaria de acrescentar sobre sequelas também, porque muitos pacientes que desenvolvem a Covid grave, eles, após se recuperarem da Covid, né, após a cura da Covid, muitos deles ficam com sequelas. E a gente está tendo um grande número, em torno de
De acordo com os cientistas, né, com as pesquisas científicas, em torno de 50% dos pacientes, 50% a 60% dos pacientes que desenvolvem a COVID grave, moderada grave, estão tendo acometimento pulmonar. E a maior parte deles, na verdade, todos que têm um acometimento pulmonar precisam fazer a fisioterapia respiratória, que o SUS também está oferecendo. E Milka falou uma coisa muito importante, na verdade, tudo que Milka falou foi importante. E é uma coisa importante que linka com o que eu vou falar agora, é o seguinte: a demora de procurar uma unidade de saúde para, se você está percebendo que aquela falta de ar, mesmo após a cura da Covid, continua. Então, você precisa realmente procurar uma unidade de saúde para fazer uma fisioterapia respiratória, quanto antes melhor, para poder resolver. Isso não somente em relação ao pulmão, como em relação a outras sequelas. Mas o que tem visto, na verdade, em relação às sequelas pós-Covid, né, de pessoas que desenvolveram a forma grave, não somente sequelas no pulmão, mas também sequelas neurológicas, inclusive em alguns pacientes que tiveram a forma leve também. Tem uma pesquisa realizada que está em andamento, né, de uma cientista que ela está acompanhando pessoas que tiveram resultado positivo para a COVID por PCR, tanto pessoas que tiveram a forma grave, quanto pessoas que tiveram a forma leve, e vocês podem, inclusive, ter informação sobre isso que eu estou falando, e seria bom que vocês assistissem no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Tem essa palestra. E ela afirmou o seguinte, que alguns que desenvolveram a forma leve tiveram quadros de dor de cabeça, né, e sonolência, e os pacientes que desenvolveram a forma grave da COVID, ou seja, as sequelas pós-COVID, desses que conseguiram se recuperar, tem sido não somente dor de cabeça e sonolência, como déficit de memória, mas ainda do déficit de memória, tonturas, fadigas, e alguns pacientes, principalmente os que receberam ventilação pulmonar e ficaram durante muito tempo internados, observaram que o risco de desenvolvimento de AVC, de demência e outras alterações neurológicas serão maiores, né? Foram maiores, estão sendo, na verdade, nesses pacientes, principalmente esses que ficaram muito tempo internados. Por quê? Porque esses pacientes desenvolveram a resposta imune com um quadro de inflamação muito exacerbado, ou seja, muito exagerado, que provocou lesões teciduais, e também passaram muito tempo internados recebendo medicamentos que também têm seus efeitos colaterais, como todo medicamento. Né? Então, acho que foi uma união, né? Ventilação pulmonar, por exemplo, a deficiência a baixa oxigenação, ela pode estar ligada à questão mental. O paciente com COVID durante quando começa a ter a falta de ar e tem a COVID grave, ele tem quadros de confusão mesmo e de irritabilidade. Ótimo, Paula. Muito boas suas colocações. Aí eu tenho uma pergunta aqui de uma colega que está nos acompanhando, e ela diz o seguinte: o que se espera do comportamento do vírus no verão? Eu me recordo que quando o vírus ainda não havia chegado aqui ao Brasil, né, e havia as especulações de que, com certeza, não teria, né, a mesma disseminação que nos outros países, porque o Brasil é um país tropical e tudo mais, é muito quente, então está diretamente relacionada aqui a essa pergunta, e é bem pertinente. Quem poderia aí responder para nós? O que se espera do comportamento do vírus agora no verão? Então, a gente viu que tanto em países com clima frio como Itália, Espanha, né,
a taxa de mortalidade é alta. E aqui no Brasil, que é um país tropical, que faz calor, a taxa de mortalidade também é alta. O Brasil está entre os países, se eu não me engano, da última vez que eu olhei, era o segundo país com maior número de óbitos, apenas atrás dos Estados Unidos. Então, eu não me recordo de nenhum estudo na literatura que diga que, por causa do clima, o vírus, ele não infecte, né, ou infecte menos pessoas, não diminui a virulência nem a taxa de infecção, pelo menos até onde as pesquisas avançaram, o clima não é um fator que vai ajudar na prevenção, não. E isso a gente já pode ver na prática, né? A gente está aqui em todas as regiões do Brasil, de sul a nordeste, que fazem climas extremamente diferentes, né? No sul é mais frio, no nordeste mais quente, e a gente vê que aí as questões de óbito, de infecção, está por todo o mundo, independente do clima. Até então, na literatura, não tem nada dizendo que o clima mais quente ajude na prevenção viral, não. Ótimo. Então, nossa amiga Marilene Damasceno, né, que fez essa pergunta, está aí, né? Não existe aí nada que comprove de que o Covid se comporte de forma mais branda, podemos assim dizer, no verão. Os cuidados permanecem os mesmos. Exatamente. Eu acho que essa questão do vírus no verão está sendo muito ligada. Ele aqui começou com algumas fake news que afirmavam que no calor o ser destruído, e muita gente acabou ficando em dúvida, é normal, e quando tem dúvida a gente tem mais é que perguntar mesmo. Mas realmente, Milton tem toda a razão. Inclusive, por exemplo, se a gente for ter como exemplo o Brasil, tem regiões do Brasil que fazem, independente de estar no inverno ou no verão, calor. Então, assim, e a gente viu essa pandemia em diferentes países frios, quentes, e ela se desenvolveu do mesmo jeito, né? Eu concordo plenamente com o Milka. Perfeito. Então, nós temos aqui mais uma pergunta que está relacionada à mutação do vírus. A gente pode direcionar ela agora para depois a gente falar mais diretamente da vacina. Acho que seria uma boa, né? Uhum. Então, a Marli Damasceno que pergunta o seguinte: boa noite. O que os pesquisadores já descobriram sobre a mutação do vírus? Boa noite. Essa é uma pergunta difícil, né? Porque desde que foi descoberto o SARS-CoV-2, que está tendo esse quadro de pandemia, são vários artigos que são publicados por dia, está tendo todo um esforço da sociedade científica para conseguir juntar esforços para combater o vírus mesmo. O que a gente já descobriu é que, por exemplo, como eu falei no início da minha fala, que o vírus ele tem uma capacidade de se mutar, ou seja, ele consegue mudar sua estrutura, mudar seu código genético. Ele não é mais o mesmo vírus que veio, em termos de estrutura genética, não é mais igual ao vírus que surgiu lá na China, né? Quando a gente teve o primeiro caso zero, o caso de infecção, não é o mesmo. Então, esse vírus assim, se a gente for parar para pensar, esse vírus ele está aí há muito tempo na natureza, sabe? Ele convive com a gente há muito tempo, só que ele foi evoluindo. E à medida que ele vai evoluindo, as chances dele contaminar o humano, de ele se adaptar às condições do corpo humano, são maiores. Então, antes era um vírus que ficava nos morcegos, até em peixes parece que a gente tinha relato desse vírus, só que não infectavam humanos.
Só que aí ele foi evoluindo, ele foi mudando o seu código genético até conseguir se desenvolver e se adaptar à estrutura do corpo humano. Então, desde que a gente descobriu o primeiro relato, ele já sofreu várias mutações. E isso que tem dificultado em grande parte, isso dificulta a criação de vacinas e de medicamentos. Esse vírus, aparentemente, ele ainda não parou de evoluir. Então, todos os dias a gente tem novidades, novas descobertas sobre a estrutura, sobre o código genético desse vírus. Perfeito, Milka. Temos aqui uma pergunta da Paty Borges, e ela pergunta o seguinte: o que as pesquisas têm de mais novo sobre imunidade adquirida? Eu acho que Paula caiu. Então, a imunidade adquirida é basicamente onde a gente foca quando a gente vai fazer a criação de uma vacina, né? Esse vírus, ele tem a capacidade, sim, de gerar imunidade adquirida, que é as pessoas, elas produzem anticorpos, né, contra o vírus quando você é infectado, só que a grande questão aí esses anticorpos, eles criam memória. O que é criar memória? Se eu me infectar, me reinfectar, esses anticorpos vão estar lá para me ajudar ou para evitar uma segunda infecção. Então, assim, a gente tem alguns relatos de pessoas que se infectaram, criaram esses anticorpos e manteram um nível alto de anticorpos, só que com o passar do tempo, 3 a 6 meses, esses anticorpos, eles caíram ou sumiram. Então, ela já está novamente suscetível a uma nova infecção, como se ela não tivesse se infectado, nem criado uma memória imunológica. Então, sobre a imunidade adquirida, a gente sabe que existe, sim, a criação de anticorpos, varia de acordo com as pessoas, algumas produzem mais anticorpos, outras produzem menos, mas o que a gente tem visto são muitos relatos de pessoas que esses anticorpos, eles caem. Depois de um tempo, eles não têm mais esses anticorpos. Ótimo. Tem uma perguntinha aqui de Cássia Costa, e ela diz o seguinte: existe remédio caseiro que auxilia no combate à Covid-19? Ainda há muitas especulações com relação, né, a essa questão. Então, no interior, principalmente, né, as pessoas se apegam muito a essas questões. Então, é sempre pertinente estar esclarecendo esses pontos. Essa pergunta, ela é muito interessante, né? Porque tem muitas informações, na verdade, né? Chegam muitas informações para a gente, então teve da cloroquina, teve da ivermectina, de chá de boldo, e tomar suco de laranja e tal, mas o que eu posso dizer é que até hoje, nenhum desses que chegaram para a gente como ajuda ou como um remédio que tem eficiência, não tem nada comprovado cientificamente. Então, a resposta para essa pergunta é não. Não existe remédio caseiro e nem remédio fabricado. Não existe remédio ainda, na verdade, de nenhum tipo para essa infecção. Muito bom. Paula, gostaria de acrescentar algum ponto aí? Chegou uma pergunta aqui fresquinha, de Arthur Santos. Ele diz o seguinte: já houve algum caso comprovado de recontaminação? Covid-19 com a carga viral alta. Durante um período, esses pacientes tiveram de baixa e não foi detectado. E depois de um bom tempo, essa carga viral que era indetectável voltou a ser detectável. E aí ficou parecendo que foi uma reinfecção. Mas, por outro lado, também, a gente ainda não pode afirmar se existe ou não casos de reinfecção, porque ainda está sendo investigado. Tem casos em São Paulo e casos no Rio Grande do Sul de possíveis reinfecções que estão sendo
ainda para tirar dúvida justamente disso. Se é uma reinfecção, ou seja, se a cepa do vírus da primeira infecção é uma e agora é outra, ou se esse paciente, ele ficou com a carga viral alta, depois a carga ficou não detectável e agora a carga viral voltou a subir. Então, a resposta para essa pergunta é que ainda não se pode afirmar se existe ou não casos de reinfecção. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: na dúvida, quem já teve Covid-19 deve agir como se nunca tivesse tido essa doença, né? Tomar todos os cuidados de distanciamento social, de uso de máscara, de higienização, tanto pessoal quanto dos objetos que são trazidos da rua, né? Então, a dica que eu dou para quem já teve Covid-19 e não sabe se pode ou não ter reinfecção, é essa. Se cuidem como se vocês não tivessem tido Covid-19. Perfeito, Paula. Tem mais aqui mais uma perguntinha aqui de Luiz Santos. Eu não estou escutando. Diz o seguinte: essa mutação genética do SARS-CoV-2 se dá por fatores externos ou por fatores do organismo humano ao decorrer de seu contágio? Obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito interessante essa. Na verdade, se a gente for parar para analisar, né, o próprio vírus ele tem a capacidade de ir simultâneo. Então, como eu falei, ele inicialmente era encontrado em animais não humanos, né? Então, ele infectava peixes, morcegos, e aí ele foi se modificando. Só que à medida que ele interage com o DNA humano, tanto as variações genéticas do indivíduo quanto as variações genéticas dos vírus, elas vão se combinando. Então, são externas e internas, são as duas coisas. Só uma pergunta, vocês conseguiram escutar a minha resposta? Porque depois ficou mudo para mim. Deu para escutar direitinho? Ah, ótimo, ótimo. Silvanei pergunta o seguinte: com relação à reinfecção, isso pode acontecer para um número muito maior de pessoas do que se imaginava? Ouvi que isso poderia acontecer, mas que seria algo de pouca proporção. Então, qual seria o nível de reinfecção? Seria em uma proporção igual ou maior do que essa primeira leva de contágios, ou seria algo menor? O que se pensa a respeito disso? Eu acredito que tudo vai depender de... Pode falar, Paula. Pode falar. Pode responder. Sim. Então, a gente pode ver em alguns países que afrouxaram as medidas de isolamento, que veio a segunda onda de, vamos chamar assim, de reinfecção, de contágio, né? Porque a gente não sabe ainda se foi uma reinfecção. Mas aqui no Brasil, vamos falar aqui em nível nacional, a gente tem alguns casos de pessoas que tiveram a doença e aí pararam de ter os sintomas e depois de um tempo, mesmo com as medidas de isolamento, elas voltaram a ter os sintomas. O que se espera quando se afrouxar essas medidas de isolamento, que as coisas voltem, é uma segunda onda, porque as pessoas elas vão estar em contato umas com as outras. Existe uma grande parte da população que ainda não tem o uso correto de máscara, etc. E isso acaba ajudando a disseminar o vírus. Então, assim, eu acho que a comunidade científica em peso está muito pessimista, não tem boas expectativas em relação a essa quebra de isolamento. Quando quebrar o isolamento, a gente espera que venha uma segunda onda, né? Que sejam assim, um boom de casos, vim vários casos de vezes. Em questão também, porque a gente ainda não viu se esses anticorpos que as pessoas que se
infectaram, esses anticorpos são eficazes, se ficam lá ou se somem. Então, a gente não sabe se aquelas pessoas que tiveram Covid e se curaram, se elas realmente são imunes, a gente não sabe disso. E tem aquelas outras pessoas que ainda não se infectaram. Então, quando o isolamento acabar, as chances dessas pessoas, elas entrar em contato uma com a outra aumenta, então as chances de a gente ter quadros de novas infecções e, vamos chamar de reinfecções, é muito grande. Ótimo. Silvanei ainda acrescenta aqui, já foi anunciado o caso de reinfecção, né? Na realidade, ele está afirmando aqui. Teve matéria no Fantástico e já ouvi e li outros relatos. É isso, é como o Paulo falou, a gente chama de reinfecção, né? Porque a pessoa, ela apresentou a doença e teve uma cura. E depois desse período de cura, ela voltou a apresentar a doença. Só que, como o Paulo explicou muito bem explicado, é que a gente ainda não tem certeza se realmente a pessoa teve o vírus, eliminou o vírus e contraiu o vírus de novo, ou se a pessoa, ela teve o vírus, teve a carga alta do vírus, essa carga diminuiu, e depois que os anticorpos abaixaram essa carga, voltou. Então, é isso que a gente ainda não tem certeza no meio científico, né? A gente está chamando de reinfecção por quê? Porque a gente pegou aquele paciente que estava sintomático, fez o teste deu positivo, depois a gente pegou, quando essa pessoa não apresentava mais os sintomas, fez o teste deu negativo, e depois de um tempo, a gente pegou essa pessoa e fez o teste de novo, o teste deu positivo. É por isso que a gente está chamando de quadro de reinfecção. Mas é como o Paulo falou, esses testes, eles podem detectar a carga viral até um determinado ponto, e pode ser o caso de que a carga viral está descendo, está alta, aí você detecta no teste, desceu, você não detecta, e depois de um tempo a carga sobe de novo, aí você vai detectar de novo, que é o que a gente ainda não sabe, se realmente é uma reinfecção, uma nova infecção, ou se é a carga viral que desceu e subiu, mas estamos chamando de reinfecção por enquanto. Exatamente. Ótimo, super esclarecedor. Tenho aqui uma perguntinha do amigo Antônio Silva, que é sobre a vacina. Eu vou deixar para no segundo tópico, quando começarmos a falar sobre vacina, aí a gente aborda a questão dele. Marilene Damasceno diz o seguinte: em uma reportagem hoje na TV Globo, foi relatado que em menos de 24 horas é registrado 693 casos de Covid-19 na Bahia. Isso é muito preocupante. Será que pode ter um novo pico de Covid na Bahia? Como o Mil falou, né? Nós cientistas estamos muito preocupados com esse afrouxamento, né? Esse relaxamento das medidas de isolamento social. E a gente realmente, com um maior número de pessoas voltando a frequentar bares, restaurantes, praia, parques, existem cidades que já voltaram praticamente ao normal, academias e tudo mais, né? Ou seja, voltar a uma vida normal, pode-se dizer assim. Então, era esperado que esse número de casos aumentassem devido à maior circulação de pessoas, já que existe, assim, a maior parte das pessoas que são infectadas pelo SARS-CoV-2, causador da Covid-19, são pessoas que vão acabar não desenvolvendo sintomas, ou seja, são pessoas que vão acabar permanecendo assintomáticas, ou seja, sem sentir nada, sem ter nenhum tipo de sintoma que a faça desconfiar que está com Covid, e logo, se essa pessoa não está sentindo nada, essa pessoa vai para a rua, né? Vai fazer suas atividades normais e vai acabar disseminando, né, o vírus e transmitindo para outras pessoas. Então, é exatamente como o Milka falou. Nós, cientistas, estamos preocupados
com esse afrouxamento, né, das medidas de isolamento social, justamente por essa questão dos aumentos no número de casos. Muito bem. Vamos aí caminhando para o nosso terceiro tópico, né, e que é o boom, né, podemos assim dizer, do nosso bate-papo aqui, porque há uma expectativa muito grande, né, para a erradicação da Covid-19 através da vacina, né? Então, o que é que vocês seriam, né, a nos dizer a respeito dessa vacina, como é que anda aí as pesquisas e tudo mais, a elaboração, né, dessa vacina contra a Covid? Pode começar. Eu estava esperando você começar. Bom, como eu falei no início, né, aproveitei que o Lucas estava falando dos fármacos e já puxei para as vacinas, né? A gente tem que entender que os cientistas estão numa verdadeira corrida pelo desenvolvimento dessas vacinas. E um processo normal de desenvolvimento de uma vacina leva 10 anos. E nós estamos em setembro, né? E essa doença foi descoberta 31 de dezembro na China, então tem muito pouco tempo de existência, né? Do nosso conhecimento. Todo dia a gente aprende um pouco mais sobre essa doença, sobre o vírus, sobre a resposta imune que uma pessoa infectada pelo vírus desenvolve. Então, todos os dias a gente aprende mais um pouco. E assim com as vacinas, os cientistas estão numa corrida verdadeira mesmo, maratona, para o desenvolvimento dessas vacinas. E, assim, atualmente existem 130, acho que 140, 150 candidatas a vacinas sendo desenvolvidas na fase pré-clínica, né? Que é aquela fase que estuda ainda nos modelos, seja no modelo celular ou no modelo animal, e cerca de 15 a 20 que já estão fazendo testes na fase clínica, né? Nas fases 1, 2 ou 3, mas a maior parte nas fases 1/2, né? Que é fazendo a fase 1 concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, com a fase 2. Mas existem algumas vacinas sendo desenvolvidas. E a gente, claro, espera que essas sejam eficazes, né, que elas sejam capazes de induzir a produção de anticorpos de memória, que sejam capazes de neutralizar a ação do vírus, e também de induzir a resposta imune celular de linfócitos de memória, que o explicou muito bem. É isso. Concordo com tudo que Paula falou, e eu acho que um dos pontos principais quando a gente vai olhar uma vacina é ver a eficácia dela, né? Então, surgiram algumas vacinas, uma vacina russa, uma vacina chinesa, só que elas foram desenvolvidas muito rápido, elas não passaram por todas as fases de testes, né? E quando a gente está testando, a gente tenta testar pessoas que são diferentes, né? Pessoas de outras nacionalidades, pessoas de sexos diferentes, idades diferentes, porque a gente sabe que cada indivíduo é único. E isso vai influenciar, né, em como vai ser essa resposta. E aí, a gente tem que ver se essas vacinas, como é que esses anticorpos, essa imunização, ela vai se comportar, porque a gente ainda não sabe nem como o próprio sistema imunológico, o nosso sistema imunológico, o nosso corpo se comporta frente à infecção. A gente ainda não sabe como que a gente vai combater o vírus, a gente ainda não desvendou toda a estrutura viral, a gente não sabe ainda tudo sobre esse vírus, então é difícil a gente criar uma vacina quando a gente não conhece muito bem a doença, né? Tá tendo todo um esforço e a comunidade científica toda tem compartilhado muitas informações, mas a gente vê que, dependendo da etnia, dependendo do local, o vírus ele se comporta de formas diferentes, as manifestações são diferentes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você está desenvolvendo uma vacina. O que pode acontecer é você fazer uma vacina que, no primeiro momento, consiga gerar uma imunidade, só que essa imunidade, depois de um tempo, suma. Então, não é uma vacina eficaz, né?
você teria que ficar se revacinando toda vez. E como o Paulo falou, fazer uma vacina é uma coisa que demora muito tempo, porque são várias coisas que você tem que considerar, inclusive os efeitos colaterais. E essas vacinas que surgiram agora, elas não têm uma eficácia comprovada, uma imunidade que dure, a gente ainda nem conseguiria mensurar isso pelo tempo, então a gente não sabe ainda se essa vacina é eficaz, se realmente gerou imunidade para quem foi vacinado, ou se daqui 6 meses, 1 ano, ele vai ter que se revacinar. E tem várias questões aí que foram puladas, várias etapas que foram puladas aí nesse desenvolvimento de vacina. Essa sua fala, Milka, eu acho que responde a pergunta de Antônio Silva, e ele diz o seguinte: sabemos que as vacinas não protegem 100%. O que se espera dessa vacina contra a Covid? É isso, é exatamente isso mesmo. A gente ainda não teve tempo para avaliar, entendeu? Como o Paulo falou, na criação de vacina existem várias etapas, e essas etapas elas estão sendo puladas ou feitas de uma forma muito corrida, e ele não permite com que a gente faça uma avaliação do que a gente pode esperar dessa vacina. Até então, que a gente tem visto que tem acontecido é que os indivíduos que têm produzido anticorpos, depois de um período, em alguns esses anticorpos caem. Então, a gente está falando da imunidade do próprio corpo. Geralmente, a vacina, ela tenta imitar essa imunidade que o nosso corpo faz automaticamente, né? Em alguns, em outros não. Mas aí a gente ainda não tem como avaliar, porque o tempo foi curto, a gente não teve um grande número da população vacinada, então a gente não teve variedades aí para a gente ver como é que se comporta uma pessoa que é branca, uma pessoa que é negra. A gente não sabe que a questão ética é uma coisa que influencia também, sabe? Então, a gente não tem nada concreto em relação a essa vacina ainda. O Matheus pergunta aqui: existe uma previsão para que a vacina chegue ao acesso da população? Já chegaram algumas, né? Só que chegou alguma vacina russa, chegou a vacina chinesa, acho que os Estados Unidos também têm desenvolvido algumas vacinas. Agora, acho que a questão toda é se essas vacinas vão ser eficazes. Eu acho que o ponto está aí, né? Chegar até a população, algumas vacinas já chegaram. Só que se vão ser eficazes é o que a gente não sabe. Como o Paulo falou, a criação de uma vacina leva 10 anos, é muito estudo que tem que ser feito, principalmente efeitos colaterais, etc. Só que como toda a sociedade científica está muito empenhada, eu acredito que provavelmente demore menos que 10 anos. Né? Mas, assim, não tem como ter uma previsão, porque ainda está em desenvolvimento e todos os dias se tem novas descobertas, novos pontos para serem avaliados. Eu acho que até a gente compreender, de fato, tudo sobre o vírus, vai ficar muito difícil combater ele. Então, todos os dias tem novas informações e a gente tem que se adaptar a essas informações. Então, não dá para falar com certeza quando que a gente vai ter uma vacina que, de fato, seja eficaz. Perfeito. Então, para as pessoas que estão aí nos acompanhando, os nossos amigos, nossos parceiros, nós estamos aqui em um bate-papo com o tema Pesquisas e Avaliação do Novo Coronavírus, com as pesquisadoras Milka Silva e Paula Dantas. Milka, que é biomédica pela UESC, mestre e doutoranda em imunologia pela UFBA, e Paula, que é bióloga pela UFSAL, mestre em biotecnologia em saúde e medicina investigativa pela Fiocruz e doutoranda em patologia pela UFBA e Fiocruz. Então, super renomadas, né, trazendo para nós maiores e melhores informações, esclarecendo nossas dúvidas, né, sobre essas questões relacionadas às pesquisas e avaliação do novo coronavírus,
Trouxemos tópicos aqui como a genética da Covid-19, a Covid-19 grave, a vacina. Então, as pessoas que estão nos acompanhando, não guardem suas perguntinhas, suas dúvidas, coloca tudo para fora, o momento é esse. Vamos lá, podem perguntar. Olha, só foi eu falar, já chegaram 3, arrasaram. Marilene pergunta aqui, quem vai poder tomar e quais os riscos, né? Quem vai poder tomar essa vacina e quais os riscos? Super pertinente sua pergunta, viu, Marilene? Uma dúvida minha também. Bom, então, dentre as avaliações que cada grupo de pesquisa faz no desenvolvimento de cada vacina, uma dessas avaliações é nas diferentes populações, né? Em relação à faixa etária, etnia, fatores de risco, né? Pessoas imunossuprimidas, idosos. Então, como é que isso vai poder ser respondido? Vai poder ser respondido com os resultados obtidos nessa vacina. São poucas as vacinas que estão na fase 3 ainda, então a gente ainda não tem como garantir tal vacina vai ser segura para toda a população. Já outras também. O que a gente espera e o que os cientistas estão trabalhando de forma assim, bem assim, digamos assim, como atletas cientistas, né? Para que essas vacinas, o desenvolvimento das vacinas abranjam toda a população geral, né? E que seja eficaz. Mas, assim, a gente sabe que vai ter uma variação, né? Existem grupos que vão desenvolver uma melhor resposta imune, outros nem tanto. Muito bom. O nosso colega José Raimundo, que, por sinal, está super nos apoiando aí com essa live, pergunta o seguinte: os governos já compraram milhões de doses de vacina sem comprovação? Uma perguntinha aí. Até então, das vacinas que surgiram, a gente não tem evidências científicas de que elas são eficazes, né? Tanto a chinesa, que eu acho que foi comprada aqui pela Bahia, quanto a russa, a vacina russa, a gente não tem, assim, estudos científicos que comprovem que realmente elas vão trazer uma imunidade a longo prazo. Ok, muito bem. José Carlos pergunta o seguinte: qual conselho vocês dariam aos pais que defendem o retorno imediato dos alunos à escola nesse período de flexibilização? Então, tanto eu e Paula, nós duas somos professoras, né? E assim, para a gente também é difícil dar aula para uma câmera, é difícil essa EAD. A gente também queria, né, Paula, que voltasse a ser presencial. Só que o que a gente precisa entender é que as crianças, mesmo que a maioria elas não manifestem, né? A maioria das crianças elas sejam assintomáticas, elas podem ser vetores. Então, as crianças voltando para a escola agora, elas podem contrair, sim, a doença, ainda mais porque elas vão estar entrando em contato com outras pessoas, outras crianças, vão estar transitando ali, né, numa superfície que talvez o vírus, ele pode ficar na superfície por muitas horas e etc. E aí aquela criança que está voltando para a escola pode ser um vetor que está levando o vírus para a família, e daí a família acaba se contaminando vizinhos, contaminando outras crianças que acabam levando para suas casas, então acaba tendo, assim, vai ser um fluxo de recontaminação. Para que as aulas voltassem, seriam necessárias medidas bem rígidas de segurança, distanciamento de 2 metros, todo mundo com máscara, poucos alunos na sala de aula, também tem que ter cuidado com o professor, né, para não contaminar o professor,
E, assim, eu não sou mãe ainda, então eu não tenho filho, mas eu acredito que se eu tivesse filho, eu ia defender o isolamento social, porque até onde a gente se sabe, isolamento social é a forma mais segura de não se contaminar e nem contaminar outras pessoas. É meu conselho. Eu concordo com Milka, somos professoras e também estamos receosas, né, com o retorno das aulas, e também sentimos a dificuldade de dar aula pelo computador, né? E eu concordo com ela. Mesmo eu não sou mãe, a não ser mãe de cachorro, mas Milka também, mas eu também defenderia o isolamento social, porque as crianças, elas vão acabar disseminando, né, o vírus, e não de forma consciente, porque são crianças, vão querer brincar, natural, né, de uma criança, o comportamento de uma criança, elas, principalmente as menores de 5 anos, então eu fico muito preocupada, mas não somente por isso, eu fico preocupada também, me pergunto se todas as escolas vão conseguir cumprir rigorosamente as medidas de cuidados, né, para proteger essas crianças, professores e funcionários, já que nós vivemos num país enorme, com diferentes condições de infraestrutura escolar, né? Nós vivemos num país gigantesco e muito, como eu posso dizer, muito diverso, também nesse sentido de infraestrutura escolar. Então, eu fico muito preocupada. Se formos avaliar, né, as reais possibilidades de um retorno à volta às aulas dentro dessa realidade do nosso país, a gente ficaria mesmo à mercê da vacina, né? Depois que saísse essa vacina, que fosse testada, que já tivesse aí os primeiros resultados, nada tipo vacinar e já retornar todas as atividades ao normal sem ter ainda, né, uma avaliação sobre ela. Isso é importante, né? Agradeço aí ao colega José Carlos, que trouxe esse questionamento para a gente refletir. Se nós defendemos que o retorno à volta às aulas de forma presencial é uma prioridade, nós precisamos nos cuidar do outro nesse período ainda, porque o que é que nós temos visto nesse período eleitoral, né? As pessoas se aglomerando demais aqui no interior, é muito forte isso. Então, assim, tem preocupação para o retorno às aulas presenciais e não tem preocupação em ir para um determinado evento político e voltar para casa e ter contato com seus filhos, com seus pais, com as pessoas idosas. Então, é para a gente se conscientizar, de fato, né, e pensar o que é prioridade para a gente nesse momento, né? Se a prioridade é a saúde, é a educação, então vamos nos cuidar, vamos permanecer em isolamento, vamos usar máscara ao sair das nossas residências, vamos usar álcool em gel, e não é o que nós temos visto ultimamente. Sim, exatamente. Perfeito, perfeito. Vamos ver aqui, temos mais algumas perguntinhas. O colega José Raimundo diz: em que estágio está a vacina de Oxford, Reino Unido? Qual estágio da vacina está sendo desenvolvida pelo Reino Unido? A vacina de Oxford, isso, ela está no estágio 1/2. Ela está sendo avaliada agora, a resposta imunológica, tanto humoral, no caso a produção de anticorpos, né, pelos participantes, como a resposta celular também, a resposta de células de memória para o vírus, né? Ela está nessa fase, avaliando a resposta imune, avaliando a toxicidade
e avaliando se utiliza uma ou duas doses. Engraçado, porque eu apresentei sobre essa vacina durante uma disciplina do meu doutorado, no final do mês passado. Eu apresentei justamente sobre essa vacina. Ótimo. O Matheus pergunta o seguinte: como acelerar com segurança o processo da vacina? Né? Se é possível acelerar na realidade? Eu acho que não é possível acelerar. Eu acho que todos os esforços para essa vacina ser confeccionada o mais rápido possível já está sendo feito, só que a gente precisa ter cuidado. E tem determinados tipos de experimentos que a gente tem que esperar mesmo para ver a resposta. Como a Paula estava explicando, né? Da vacina, a gente tem que ver, por exemplo, a produção de anticorpos. É uma coisa que a gente não tem como acelerar, né? A produção de anticorpos pelo próprio corpo, é uma coisa que a gente tem que esperar. Então, assim, para a gente fazer com segurança, acredito que já está sendo feito o mais rápido possível, só que determinados procedimentos a gente precisa parar e observar por um tempo para ver se aquilo foi eficaz ou não. Eu sei que a população está ansiosa por essa vacina, só que eu acredito que é melhor a gente fazer as coisas de uma forma mais robusta, demorar um pouquinho do que liberar uma vacina que depois, no final das contas, não é bem aquilo, né? Não é eficaz. Então, para a gente fazer as coisas certas, corretamente, a gente precisa levar esse tempo, a gente precisa parar e observar como é que aquela vacina que está sendo desenvolvida está se comportando. E se a gente não faz isso, então a gente acaba liberando uma coisa que a gente não sabe realmente como é que vai se comportar. O colega Antônio Silva pergunta aqui: quando a tão esperada vacina estiver liberada, vai ser necessário as pessoas se imunizar anualmente, como ocorre com a influenza? Quer responder, Paula? Então, uma das perguntas, né, que os cientistas estão fazendo no desenvolvimento da vacina é justamente isso. Quantas doses são necessárias? Se é apenas uma dose ou é necessário reforço? Qual o intervalo dessa primeira dose para o reforço? Qual a dose, qual a quantidade necessária para que a imunização seja eficaz? E, infelizmente, eles ainda não têm como responder se essa vacina será anual ou se será semestral ou outro período. Por quê? Porque nós temos, essa doença ela foi descoberta no final de dezembro do ano passado, de 2019. E nós estamos exatamente no mês de setembro de 2020. Então, quanto tempo se passou? 9 meses, né? Então, a gente só tem 9 meses de existência dessa doença, vamos dizer assim. Então, infelizmente, eles ainda não vão conseguir responder se a vacina será eficaz, sendo aplicada anualmente ou semestralmente. Então, é necessário realmente um tempo maior, e exatamente como o Milka falou, é necessário que a gente faça tudo, como vivemos em pandemia, é necessário que a gente faça o quanto antes, mas esse quanto antes tem que estar dentro da segurança, ou seja, é necessário que seja rápido. A população está ansiosa, mas os cientistas devem fazer com segurança, com responsabilidade e respeitando todas as etapas e avaliando o que deve ser avaliado. Então, infelizmente, como essa doença só tem 9 meses de existência, eles ainda não conseguiriam responder essa pergunta. Respondi? Acredito que sim, viu? A amiga Ivanilde Andrade diz o seguinte, né, infelizmente, muitos dizem, isso já acabou, né, no caso, o vírus.
Talvez seja essa a causa das aglomerações, as pessoas sem máscaras. Com certeza, os casos só irão aumentar. Será que as pessoas perderam o medo? Eu acho que desde o início, né, a doença ela não foi tratada com a gravidade, a importância que deveria ter sido tratada. Então, a gente teve carnaval, a gente teve outras festas que só contribuíram para a disseminação viral. E, assim, de fato, o isolamento 100%, ele ainda não aconteceu. Pelo menos no Brasil, a gente vê que em alguns locais a gente teve o isolamento, que as pessoas, 100% da população, participou, como é o caso de Fernando de Noronha, que já decretou que não tem mais casos de Covid, mas a maioria do país a gente não teve a população como um todo entrando nessa fase de isolamento. Então, algumas pessoas ainda acham que é apenas uma gripe e que os medicamentos que estão sendo citados aí por algumas notícias, eles conseguem resolver caso se tenha uma infecção, só que não é bem assim. A tendência é que, se caso o isolamento realmente seja afrouxado, é que esses casos eles venham em grande número, ocupem os leitos de UTI e aí a gente tenha mais gente infectada do que UTI disponível. Muito bem. E aí a gente já vê, né, que em alguns locais, alguns hospitais de campanha já estão sendo desmontados, né? Então, tudo isso são pontos de atenção, porque de repente, se a gente tem um novo pico, então a situação se complica mais uma vez, porque muitos hospitais de campanha já foram desinstalados. Então, fica aí, né, mais um ponto de atenção, reforçando a necessidade dos cuidados básicos e diários que cada um de nós, individualmente, na sua casa, pode e deve fazer. Se vocês que estiverem nos acompanhando, né, tiver mais uma dúvida, né, quiser perguntar, fazer uma pergunta, esse é o momento. Nós já estamos aí a 1 hora e 34 minutos de nossa live, de nosso bate-papo, sobre pesquisas e avaliações do novo coronavírus, com as pesquisadoras Milka Silva e Paula Dantas. Já falamos aqui, dentre outros tópicos, sobre a genética da Covid-19, a Covid-19 grave e a vacina para a Covid-19. Então, se você tiver com uma dúvida, não saia dessa live sem compartilhar conosco para ser esclarecida, para lhe dar um direcionamento. E o momento é esse, pois nós já entraremos aí nas nossas considerações finais. A amiga Marilene diz o seguinte: quão eficaz ou duradoura será a vacina? Pergunta na realidade. Então, essa é uma questão que a gente ainda não tem como responder, como disse, como Paulo explicou, né? Como a vacina ela ainda não foi desenvolvida, a gente não tem como dizer o tempo de durabilidade dela e a eficácia dela, porque a gente ainda não conseguiu dosar isso nas pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que desenvolver primeiro, testar na população e depois verificar como que essa vacina se comportou na população. Então, realmente, são perguntas que a gente só pode responder depois que a gente fizer os testes e as observações necessárias. Ok. Vou trazer aqui uma contribuição, na realidade, é um comentário de José Carlos. Ele fez esse comentário lá no iniciozinho da live, e ele diz o seguinte: parabéns aos alunos e toda a equipe da CFRPTN pela riqueza de temas abordados e pela seleção. Excelentes profissionais convidados nas ações de prevenção e orientação à população durante a pandemia do novo coronavírus. Tenho certeza que, mesmo com aulas remotas,
remotas, essas turmas sairão com um conhecimento muito enriquecedor. Então, é justamente isso, né? Ele reforça aí aquele comentário que eu fiz no início da nossa live, apresentando um pouquinho da instituição. Geralmente, essas ações que nós realizávamos estavam muito voltadas à questão da produção agrícola, dos cuidados defensivos agrícolas, também temas voltados para a saúde, mas aí na pandemia a necessidade de falar sobre esses cuidados, sobre isolamento social, nós direcionamos algumas das nossas ações voltadas para esse tema. E, graças a Deus, né, e temos, assim, pessoas que têm contribuído muito conosco, e de modo especial nessa noite, Milka e Paula, que estão dando um show aí, tratando sobre as avaliações e pesquisas sobre o novo coronavírus. É um prazer estar aqui e a gente pode perceber desde o início toda a dedicação e organização dos alunos e dos funcionários que estão de parabéns. É realmente muito gratificante poder participar e ter essa conversa com todos vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. O Silvanei traz aqui também uma contribuição que diz o seguinte: não vejo razão para tentarem a todo custo o retorno às aulas. Infelizmente, o ano letivo não será recuperado dentro deste ano ainda. Então, é uma opinião dele, né, uma colocação dele, reforçando que não há necessidade de voltar sem ter, né, essa questão garantida dessa prevenção. Então, não adianta voltar às aulas sem ter isso definido para não se agravar mais na frente, já que o ano não vai ser recuperado, isso na colocação dele. Muito obrigada, Silvanei, pela sua participação, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que trouxeram aí os seus questionamentos, fazendo com que a nossa live, o nosso bate-papo, se tornasse bem interativo, né, bem dinâmico. Vocês estão de parabéns. Não só as nossas pesquisadoras nota 10, mas os nossos participantes também, os nossos ouvintes estão de nota 10, professores e alunos, assim, tudo no mesmo nível. Parabéns. Eu gostaria de agradecer ao convite, né? Dizer que eu adorei estar nesse bate-papo com vocês, com Mila e com Fabiana. Foi muito bom. Fico muito feliz em ter ajudado as perguntas, né, dos participantes. E agradeço muito a participação de vocês. E para mim foi um prazer imenso participar. Espero que todos tenham gostado. Ótimo. O Silvanei complementa aqui. Grande contribuição para a formação e a atualização de conhecimento. Parabéns pelo trabalho que tem sido realizado. Sucesso a todos. Outros comentários, live top, né, palminhas, parabéns. Então, nós também agradecemos a todos vocês que nos acompanharam, que estiveram conosco aí durante essa live. Matheus diz, Milka e Paula, foi maravilhoso tê-las conosco. Muitíssimo obrigado por terem aceitado o meu convite. Gratidão. Obrigada pelo convite, Matheus. Obrigada, Fabiana. Os telespectadores, a gente pôde ver que as perguntas foram bem relevantes, as perguntas e os comentários só mostram que estão bem atinados, né? Bem assim, ligados e acompanhando o que está acontecendo. Foi realmente um prazer poder conversar com todos vocês hoje. Ótimo. Então, nesse momento, a gente já vai encaminhando para o encerramento da nossa live. Quero aqui agradecer a todas as pessoas que participaram, né, as meninas, as pesquisadoras, nota 10, Paula Dantas, Milka Silva, reforço o que Matheus, o comentário do jovem Matheus, do segundo ano da Casa Familiar Rural, né, muito obrigada por ter aceito o convite
do jovem, né, e aceitando o convite do jovem, a gente entende que vocês aceitaram o convite da instituição, e o nosso papel enquanto instituição é justamente isso, é manter os nossos jovens aí antenados às discussões mais atuais, de estar levando informações verdadeiras, nada de fake news, né, passando as informações corretas para toda a população. A instituição se preocupa, né, com a saúde do município também, tem feito essa corrente aí junto com os órgãos municipais para estar levando conhecimento às pessoas, principalmente às pessoas do campo, né, que é lá que esses jovens estão. Então, eles têm feito um trabalho belíssimo de divulgação, de comunicação, de orientação nesses espaços, nas suas comunidades onde eles estão. Então, assim, agradecer a vocês, agradecer aos jovens, né, a todos os jovens da CFR-PTN, que têm assumido esse desafio lindo, né, apesar das aulas remotas, do cansaço, é um desafio para todos, né, nós enquanto educadores, para eles enquanto estudantes, mas tem dado um show, e a gente só tem que parabenizá-los, né, por tudo isso que eles têm feito. Agradecer ao nosso amigo José Raimundo, que super nos apoiou, está desde cedinho aí conosco, passando as orientações, Rádio Web PTN, então, o nosso agradecimento aos parceiros institucionais que apoiam e contribuem com a realização dessas ações. E já foram muitos os parceiros, muitas as pessoas que contribuíram nesses bate-papos, e hoje, de modo especial, as duas pesquisadoras, Paula e Milka. Eu convido as pessoas que estão... Pode falar, Paula. Aproveitando, né, eu gostaria de indicar a vocês canais no YouTube para que vocês possam obter ainda mais conhecimento. Assim como o Milka falou, as perguntas foram muito relevantes, muito importantes, e eu gostaria de indicar os canais da Fiocruz Bahia, do YouTube, UFBA, a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Sociedade Brasileira de Imunologia. Para vocês, lá vocês vão obter tem um material bem interessante, tanto sobre Covid, quanto sobre outras doenças, e no canal da UFBA até sobre outras questões, inclusive sociais, econômicas, políticas, e esse é o meu recado para vocês. Muito obrigada. Então, aí as dicas, né, de Paula, de alguns canais onde a gente pode estar buscando ainda mais informações, mais conhecimentos, para se manter conectada aí com as informações mais recentes e estar apoiando com essa comunicação, com essa disseminação de orientações que realmente vão fazer um diferencial, né, na nossa vida, na nossa realidade. Então, as pessoas que estão nos acompanhando e que não conhecem o trabalho desenvolvido pela Casa Familiar Rural, acompanhem as nossas redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, tem o site institucional também, cfr.org.br, o Instagram da instituição CFR-PTN. As meninas também, se quiser deixar aí algum canal de comunicação de vocês, algum trabalho que vocês vêm realizando de pesquisa, também sintam-se à vontade para fazer aí a divulgação. Então, está aí passando no nosso site, com as ações realizadas. Aí vão lembrar que neste sábado foi ao ar a matéria do Criança Esperança. Nós fomos contemplados para esse ano de 2021 com o Criança Esperança. O jovem Magnisson, do 3º ano, participou da matéria e foi muito lindo. Milka. Eu queria complementar o que Paula falou, que tanto para quem tiver dificuldade de acessar o YouTube, todas essas
essas instituições que ela falou, elas também têm Instagram. E aí, diariamente, elas postam novidades, tudo em primeira mão, tudo atualizado sobre Covid e outras doenças. A Sociedade Brasileira de Imunologia, a Fiocruz e a própria UFBA também. Então, para quem não quiser o YouTube, né, tem o Instagram. Jovem geralmente está sempre ali em uma rede social, aí você já vai passando o feed e já vai se atualizando ao mesmo tempo. Era isso. Então, mais uma vez, obrigada a todos que nos acompanham. Tenham uma excelente noite e que os próximos dias sejam com notícias bem mais agradáveis e que sejamos cada dia mais responsáveis pela nossa saúde e pela saúde do outro. Amém. Obrigada. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. É cansativo, hein?